Finalmente voltamos aos filmes bons. Sejam bem-vindos a mais um Pós-Créditos Classics e no vídeo de hoje é hora de voltar à programação normal da franquia X-Men depois de um caminho tortuoso com o subaproveitamento da Fênix e filmes horrorosos do Wolverine. Voltamos aos filmes bons da franquia, na verdade aos filmes excelentes da franquia, com o reboot de tudo dirigido por Matthew Vaughn e produzido por Bryan Singer, que também ajudou a escrever o roteiro. Eu estou falando de X-Men Primeira Classe. X-Men Primeira Classe vai na contramão da maioria dos filmes em Hollywood. Porque normalmente o que acontece é o marketing vender um filme absolutamente espetacular e o filme acabar não correspondendo às expectativas. No caso de X-Men Primeira Classe, a impressão que deu foi que a Fox estava fazendo de tudo para boicotar o filme. Porque o marketing desse filme foi absolutamente tenebroso. Então até o lançamento dele, pelas experiências anteriores que a gente tinha tido com os X-Men, eu já estava esperando que estava tudo perdido realmente, os X-Men, coitados, iam ficar relegados ao fracasso na Fox para sempre. Então que maravilhoso foi ir no cinema e dar de cara com esse filme absolutamente espetacular. Primeira Classe foi uma das maiores surpresas que eu já tive no cinema. Ele traz de volta tudo que os dois primeiros filmes do Bryan Singer tinham de melhor, mas com uma roupagem completamente nova e adicionando coisas novas que os filmes do Bryan Singer não tinham, o que torna ele absolutamente fantástico. Para começar, o grande acerto desse filme, o que faz ele tão sensacional, é ele ter como foco a relação entre o Magneto e o Xavier. A gente vê isso na trilogia original, mas são em cenas ali soltas. Nós entendemos ali que eles têm ali anos de amizade, que eles tiveram um passado, que eles entraram em conflito em algum momento. Tudo isso fica bem claro lá nos três primeiros filmes, só que a gente nunca teve ali como ponto central da história a relação entre os dois, que é uma das coisas mais interessantes de X-Men. Então X-Men Primeira Classe tinha essa intenção, voltar lá nos anos 60, quando os dois se conhecem, e desenvolver totalmente essa relação entre os dois. E obviamente esse é o maior acerto do filme. Primeiro pela excelente escolha de elenco. Parecia impossível, mas os caras realmente conseguiram encontrar dois atores que fossem tão bons quanto o Patrick Stewart e o Ian McKellen nesses papéis. E no caso são James McAvoy e o Michael Fassbender. Ambos já tinham provado sua excelência anteriormente no cinema, mas foi com esse filme que eles realmente foram apresentados ali pro grande público. E os dois entregam atuações que estão assim muito acima da média do que você espera para um filme baseado em história em quadrinhos, em que normalmente as atuações não chegam a chamar tanto a atenção, né? A caracterização dos atores chama mais atenção do que a atuação em si, mas nesse caso a atuação dos dois é fantástica. O Magneto ele tem rancor, ele tem mágoa, ele tem ali um passado traumático, mas isso ainda não virou um ódio completo. Ele ainda tá confuso, ele ainda tá tentando ali lidar com essas emoções. E o Michael Fassbender sabe trabalhar isso como ninguém. Sem contar que faz toda a diferença a química entre os atores, e o James McAvoy e o Michael Fassbender parece que são irmãos. Os dois funcionam perfeitamente em cena e tem uma química absolutamente imbatível, assim como Patrick Stewart e Ian McKellen também tem. E essa química torna momentos como a cena em que o Xavier entra na mente do Magneto para tentar ali liberar os poderes dele absolutamente inesquecíveis. What did you just do to me? I accessed the brightest corner of your memory system. It's a very beautiful memory, Eric. Thank you. I didn't know I still had that. There's so much more to you than you know. Not just pain and anger. There's good too, I felt it. And when you can access all that, you'll possess a power no one can match. É interessante a forma como toda a questão do preconceito contra os mutantes é trabalhada nesse filme. Ela não é uma questão social tão presente e tão forte na história como nos filmes antigos. A discussão não acontece tanto em relação à forma como os humanos enxergam os mutantes, e sim nas diferentes formas que os mutantes enxergam a si mesmos e a condição em que eles estão. E isso é uma forma muito inteligente de você colocar toda essa questão social que é presente nos quadrinhos sem repetir o que já foi feito anteriormente. Como eu disse, Primeira Classe tem muita coisa que já tinha ali na trilogia original, mas corrige alguns dos erros desses filmes antigos. E no caso
caso, um dos erros que eles começam a corrigir aqui nesse filme é o desenvolvimento da mística na história, porque a mística na trilogia original nunca foi desenvolvida. A Rebecca Romijn ficava fantástica de mística, o visual dela era fantástico, mas a personagem era só uma comparsa do Magneto. Ficava claro que tinha algo a mais para se explorar ali, mas que nunca foi devidamente explorado. E nesse filme eles começam a desenvolver a mística do zero. Obviamente eles mudam completamente a história dela, deixou muito fanboy com cólicas. Ela conhece o Xavier na infância nesse filme. You're not scared of me? I always believed I couldn't be the only one in the world. The only person who was different. O que foi algo que eu achei esquisitíssimo a primeira vez que eu vi o filme, mas eles souberam trabalhar bem essa história e acabou me convencendo, né, o fato dos dois conhecerem desde crianças. Aqui o roteiro ele abre espaço para dar essa noção completa de quem é a Mystique, de como ela se sente, de como é difícil ter o poder que ela tem. Ela é uma pessoa que pode se transformar em qualquer outra, mas o que ela realmente vai contra todos os padrões da sociedade. É uma personagem muito interessante para você trabalhar em X-Men, e esse filme faz isso com maestria. Todo o resto do elenco tá excepcional nos seus papéis também. O Nicholas Hoult tá muito bom como Fera. Esse filme ele trabalha melhor um pouco Fera também. Só erra um pouco no visual do personagem, né? Porque isso aí ficou terrivelmente mal feito. January Jones tá fantástica como Emma Frost, e Kevin Bacon foi uma escolha inesperada para ser o Sebastian Shaw. Não esperava que ele fosse o vilão do filme, mas o cara manda bem. O Sebastian Shaw é um vilão carismático, muito bem construído no filme. O embate entre ele e o Magneto é muito bom. Tecnicamente o filme é bem simples até, não sei se foi proposital ou não, mas ele é bem simples. Os efeitos visuais estão na média, não é nada muito bom, mas também não é nada tosco demais. O filme ele é muito bem montado, extremamente dinâmico, não tem cena desnecessária. Até o fanservice do filme é extremamente bem colocado, vem de surpresa e é sensacional. Excuse me, I'm Eric Lensher. Charles Xavier. Go fuck yourself. E as cenas de ação no geral são muito boas, estão perfeitamente integradas ao filme. Diferente do que eu comentei em X-Men 3, que as cenas de ação são muito bem feitas, mas são completamente vazias, aqui o filme ele vai te levando para cenas de ação, e quando elas acontecem você se sente ali na história, você sente o peso das cenas, você sente a importância do que está acontecendo ali. Isso rende momentos absolutamente espetaculares, que não são tão cenas de ação, mas são extremamente bem conduzidos, como toda a sequência do Magneto num bar da Argentina, que é espetacular, é praticamente um curta-metragem de tão bem feito e tão bem dirigido. O clímax do filme é muito bom, extremamente tenso. Achei sensacional o roteiro brincar com o mundo real, né? Trazer ali a crise dos mísseis de Cuba e ligar com toda a questão dos mutantes desse filme. Muita gente diz que esse é o melhor filme da franquia, eu respeitosamente discordo. Pra mim ele ainda fica ali atrás de X-Men 2, mas por muito pouco mesmo, porque tanto Primeira Classe quanto o X-Men 2 tem forçadas de barra ali dentro da história, que como eu disse em X-Men 2 é comum para todo filme de ação. A diferença é que na revisão as forçadas de barra de Primeira Classe pesam um pouco mais do que as de X-Men 2. São coisas que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença pro filme, e exatamente por isso acabam sendo forçadas demais. Como por exemplo, Xavier invadir a mente da Emma Frost e ver todo o plano animado e perfeito do que o Sebastian Shaw vai fazer. E o pior, o plano do Sebastian Shaw com os mutantes que ele tem e com o poder que ele tem ser da forma que é uma coisa completamente maluca e que não faz sentido. E por mais que seja inteligente eles fazerem a ligação da crise dos mísseis de Cuba com a história do filme, a forma como ela é feita não deixa de ser meio maluca, né? Parece que eles primeiro tiveram a ideia de ligar a crise dos mísseis com a história do filme para depois pensar em como eles iam fazer isso. Então o fato em si é legal, mas a forma como ela acontece é muito maluca, porque o Sebastian Shaw tem todo aquele poder que tem, que aparece em uma cena específica do filme.
Ele tem todo esse poder, tem uma mutante telepata, tem outros mutantes ali que são capazes de fazer milhares de coisas. Pra que ele precisa fazer todo aquele plano maluco falando com o cara da Rússia e com outros Estados Unidos pra conseguir fazer um lutar contra o outro? Ele sozinho fazia isso com muita facilidade e o roteiro ele nunca entrega ali uma justificativa boa o suficiente pro Sebastian Shaw dar toda essa volta pra conseguir fazer o plano maligno dele. No entanto, esses problemas não impedem X-Men Primeira Classe de ser um filme extremamente competente, muitíssimo bem feito, muito bem dirigido, com um excelente elenco, que foram ótimos achados para a franquia, um reinício necessário e sensacional que traz de volta tudo que X-Men tinha de melhor, sob uma nova ótica e com novos elementos muito interessantes para se trabalhar. As forçadas de barra estão ali, são difíceis de deixar passar, mas no geral é um filme extremamente inteligente, muitíssimo divertido, que faz refletir e vale uma nota 9. E este foi mais um Pós-Créditos Classics. A maratona acaba no próximo vídeo com X-Men Dias de um Futuro Esquecido. O filme que é legal, mas que bagunçou a coisa toda. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!